Olá, eu sou Leila Sterenberg, jornalista, e vou conduzir esse episódio da série Conversa Segura no canal Seguro Pode. Seguro rural, clima, tecnologia. Como o setor segurador está construindo resiliência e sustentabilidade para o futuro do agro. Vou conversar sobre esses assuntos e um tem a ver com o outro, com dois superintendentes da BB Seguros. Raquel Gaudêncio, Superintendente Executiva de Planejamento Estratégico, VMO, Governança Corporativa e Sustentabilidade, e o Paulo Hora, que é Superintendente Executivo de Resseguro e Agronegócios. Bem-vindos. Obrigada. Prazer estar aqui com você. É um prazer ter vocês aqui. A sustentabilidade ela vem sendo integrada à estratégia das empresas, né, hoje em dia. Como é que a ABB Seguros vem integrando a agenda climática e também preocupações sociais à estratégia corporativa, à tomada de decisão, especialmente à luz das discussões que vieram à tona na COP30? A gente pode comentar aqui que a sustentabilidade é uma abordagem que a empresa traz, então a gente quer conectar o que a gente consegue entregar como negócio, pensando também na sustentabilidade da produção agrícola, na sustentabilidade do próprio planeta. Então a gente integra aspectos de transição climática, de adaptação, de resiliência para o nosso negócio. E o seguro como um instrumento financeiro de retomada econômica em caso de catástrofes, ele é muito importante. E a gente vê o aumento da severidade, da frequência das catástrofes, e a gente entende que o nosso negócio pode sim ser importante no ciclo econômico. E aí isso vale muito para o campo, né? Seguro rural é considerado uma ferramenta poderosa aí para fortalecer resiliência climática. A gente sabe que um percentual pequeno da área cultivada no Brasil está assegurado. Então, como é que a ABB Seguros vem trabalhando seguro rural? Leila, seguro rural na BB Seguros é uma das principais linhas de negócio. Na verdade, é a que traz mais resultado para a companhia. Então, a gente tem um investimento muito grande no desenvolvimento de produtos para seguro rural. É um segmento nos moldes que hoje ele se compõe relativamente novo. Então, o programa de subvenção ao prêmio de seguro rural, que é um programa público-privado que desenhou a estrutura do seguro rural como ela é hoje, é de 2005. Então, veja que a gente tem 20 anos aí de programa de seguro rural e a BB Seguros ajudou a construir essa trajetória desde o início. Nós temos algumas verticais importantes de seguro rural na empresa. Uma delas é a parte de precificação e subscrição, que está muito voltada a essa discussão de como mensurar melhor os impactos do clima nas áreas de produção agropecuária. E aí essa área tem investido muito em tecnologia, modelagem de dados, integração de sistemas como geotecnologia, sensoramento remoto e analytics para poder trabalhar esses dados do ponto de vista de precificação e subscrição. Então essa é uma vertical onde muitos dos investimentos são aportados ali. E aí com a ajuda do próprio VMO, entender como que isso pode ser incorporado de forma mais eficiente na transição dos nossos processos. Uma outra vertical fundamental é produtos. Então a gente tem uma equipe dedicada só para design e desenvolvimento de produto voltado para o produtor rural, escutando obviamente a demanda do setor. E aí isso tem a sua complexidade, dado a heterogeneidade que existe no campo. A gente tem produtor de frutas, de hortaliça, de café, de cana, de grãos. A gente tem a pecuária, que é um setor também com gap de proteção muito grande. A própria BB Seguros vem investindo em produtos específicos para isso. Toda a parte florestal, silvicultura, que também tem os seus riscos. A gente vê os incêndios que ocorreram principalmente em 2024, fruto aí do excesso de seca e de aumento de temperatura no centro-oeste do país. Então, esse desenho de produtos, subscrição e precificação são os grandes pilares do desenvolvimento de seguro rural na BB Seguros. A gente tem investido bastante capital intelectual e financeiro nessas estratégias. E é algo em constante evolução. Obviamente, Sem dúvida, né? sem dúvida, Leila. Assim, quando a gente começou isso lá atrás, em 2002, 2003, 2004, praticamente não existia profissional que trabalhasse com seguro rural. A gente veio trazendo pessoas de várias áreas do conhecimento, seja engenheiros agrônomos, médicos veterinários, engenheiros florestais, engenheiros ambientais, para que pudessem entender de seguro e ir construindo essa especialização. E hoje eu diria que, sem dúvida nenhuma, a BB Seguros hoje é protagonista nessa coisa do conhecimento em gestão de risco para a agricultura e para a pecuária. E aí, obviamente, a gente vem trazendo cada vez mais tecnologia muito mais aderente ao que se espera, olhando para a transição climática daqui para frente, né? Então, como é que a gente se prepara para esse novo ambiente? Ô Raquel, de que forma a sustentabilidade se torna um vetor de performance?
Quando a gente olha para a precificação, como o Paulo comentava, e para a aceitação do risco, que é o que a gente chama de subscrição, essas vertentes de sustentabilidade, elas fazem parte da modelagem. A gente não consegue mais olhar só em retrospectiva para os nossos modelos atuariais. A gente tem que olhar em perspectiva também e olhar para a probabilidade de acontecimento. Então, quando a gente vê aumento de 1 grau na temperatura, 2 graus na temperatura, isso muda completamente o cenário de probabilidade de perda. Então, a sustentabilidade entra como um eixo importante na tomada de decisão estratégica, seja ela da modelagem de produtos, seja ela de modelagem atuarial, seja ela de aceitação de riscos. Então, deixa de ser só uma perspectiva de defesa de ponto de vista e passa a ser um componente efetivo do negócio. Uhum. Vamos falar do resseguro, porque está ali no teu guarda-chuva também. Claro que muita gente que está acompanhando essa conversa é do setor e está farto de saber o que é resseguro. Tem gente que não. Então, para quem não sabe o que é um resseguro, o que é um resseguro? A forma mais fácil de explicar resseguro, até para a gente não vir com muita tecnicidade, Leila, é assim, ó, é o seguro do seguro. Então, as resseguradoras normalmente são multinacionais globais que fazem gestão de risco no mundo todo. A gente tem no Brasil as resseguradoras locais, a principal dela é o IRB, né? Mas fora do país existem várias resseguradoras. No nosso ambiente de seguro rural, o resseguro é um eixo fundamental para trazer capacidade de subscrição. Por ser um segmento catastrófico, dificilmente uma seguradora assume o risco do seguro agrícola, por exemplo, sozinho. Se você tiver uma perda acumulada no seguro agrícola fruto de uma seca, você quebra uma seguradora. Então, o resseguro ele tem um papel fundamental para liberar capital das companhias, então tem um aspecto de solvência importante, e também para dar liquidez em fluxo de caixa. Então, quando a gente tem grandes catástrofes, existem cláusulas de resseguro, até de adiantamento de valores, que ajuda nessa liquidez e não deixa que os fluxos de caixa das seguradoras tenham soluços e problemas. E no seguro rural, praticamente 75% de toda a exposição que é assumida é repassada em contratos de resseguro, nas várias modalidades, seja contratos proporcionais, onde os resseguradores participam desse risco junto com a seguradora, ou contratos não proporcionais que muitas vezes a gente contrata aqueles stop loss ou então os excessos de danos para limitar as perdas das seguradoras. Então esse ecossistema de capacidade de proteção é que dá sustentação para que a gente oferte apólices de seguro para o campo. Então, assim, resseguro é fundamental para o desenvolvimento do seguro agrícola no país. Acho que a COP30 trouxe à tona um debate do setor segurador, não apenas como alguém que paga uma indenização no caso de uma catástrofe, no caso de um sinistro, mas também como um indutor, né, de desenvolvimento sustentável, em última análise. Como é que é isso na BB Seguros, Raquel? Você foi muito feliz na sua afirmação, porque de fato o seguro quer se posicionar não só como um momento de pagamento e indenização, mas também como parte da cadeia econômica. Então, um produtor, para pegar aqui o exemplo do seguro rural, que tem essa proteção securitária, ele consegue retomar a sua produção sem fazer um empilhamento de dívida ou uma rolagem de dívida que vai se somar ao financiamento que ele tem que fazer no outro ano. Então, o seguro como mecanismo de retomada, ele é fundamental. E eu acho que a Casa do Seguro tem sido muito feliz nessa organização setorial para trazer um pouco mais dessa consciência e essa demonstração de que a gente, dentro da engenharia toda financeira, junto com a produção, junto com os governos e junto com os próprios empresários, que a gente pode ser um mitigador de risco e um repositor de perdas. De forma concreta, no campo, como é que isso se dá, Paulo? Leila, isso é parte do nosso DNA, né? Então, assim, eu acho que a indústria de seguro, ela talvez seja o setor mais habilitado para fazer esse debate sobre estratégias de mitigação. E aí, dentro das estratégias de mitigação, a própria estratégia de transferência de risco, ela é um eixo fundamental. E no seguro rural, pensando na agricultura, pressupõe assumir o risco que você conheça aquele risco. Então, o que as seguradoras trabalham fortemente é a coleta das variáveis de risco que o próprio agricultor sofre. Então, que tipo de composição química física tem aquele solo? Então, é um ambiente de produção capaz de atingir as produtividades potenciais que aquela cultura tem, sim ou não? Se aquele ambiente de produção ele
ele tem boas práticas aplicadas que tornam aquele ambiente mais resiliente a déficit hídrico ou algum evento mais extremo. Então, coletar esse tipo de informação faz parte do nosso dia a dia, do nosso papel, até para poder precificar aquele risco, subscrever se eu aceito ou não em que tipo de cobertura. E olhando para clima, o que as seguradoras têm feito, a BB Seguros ela tem um protagonismo nisso muito forte. É também trazer para o seu ambiente de análise de inteligência de dados as variáveis climáticas mais importantes. Então hoje, para você ter uma ideia, a gente usa 4 grandes bases climáticas na BB Seguros, que é a base do IMET. Então o IMET tem muitos dados meteorológicos das estações e das malhas que existem no país. Os dados da ERA5 da agência europeia, que é uma das bases de clima mais respeitadas também para análise de histórico. Os dados de clima da Power da NASA, que é bastante importante também para complementar algumas informações. E também satélites. Então tem muitos satélites que trazem informações climatológicas, como por exemplo o satélite CHIPS, que é muito usado lá fora para os cálculos dos seguros paramétricos para as catástrofes. Então essa é uma informação também que a gente incorpora na nossa precificação e tem usado tudo isso como inteligência para customizar mais as apólices para o produtor. Então aquele produtor ele tem capacidade de produzir 60 sacos de soja, quanto que eu consigo dar de cobertura para ele e a que custo? Então essa personalização ela depende muito de ciência e é como a gente conecta essa inteligência com a agricultura, com as fazendas, com o produtor rural. E a inteligência artificial deve ajudar um bocado nisso. Sem dúvida, assim, são milhares e milhares de bytes de dados e aí, obviamente, você tem que ter capacidade de Big Data para processar isso, Machine Learning, inteligência de dados. E o que eu tenho visto, até olhando para frente, é que a própria inteligência artificial de aprender com esse processo, ela vai trazer mais eficiência para essas análises. Então a gente tem alguns pilotos acontecendo dentro da companhia e a tendência é que a gente veja a médio e curto prazo a inteligência artificial entrando como um adjuvante e potencializador dessas análises de risco. Ô Raquel, todo brasileiro conhece BB, né? Conhece o Banco do Brasil, afinal de contas, e vocês estão presentes, né, no Brasil inteiro. É uma marca muito tradicional. Isso é uma oportunidade, é também uma responsabilidade, considerando que a gente tem um percentual muito pequeno dos brasileiros, e se a gente olha para os mais pobres, cobertos por algum tipo de seguro. E a gente não está falando do seguro rural, de uma grande propriedade, a gente está falando lá daquele seguro, daquela lojinha que foi o negócio construído a duras penas, o negócio de uma vida, é a casa, né? Um seguro de vida que de repente a pessoa não tem, um ente querido vem a faltar e a família fica numa situação, né, calamitosa. Então, como é que vocês encaram essa capilaridade que vocês conseguem ter? A marca do banco é muito forte e é um dos ativos mais importantes que a gente tem como BB Seguros. A presença do banco em todo o território nacional é uma oportunidade também da gente chegar perto dos clientes, exatamente para esses exemplos que você trouxe do pequeno produtor ou do pequeno negócio, e tá no DNA do Banco do Brasil ser o banco de fomento da economia brasileira. Então, a gente tem responsabilidade de usar essa marca, a gente usa a marca BB Seguros exatamente pela força que ela tem, de credibilidade, de solidez, de confiança, e a presença do banco pelo país todo também é uma forma da gente dispersar o nosso risco em carteira. E a dispersão de risco é um dos elementos que nos faz conseguir ter uma capilaridade, uma colocação e poder oferecer, às vezes, cobertura para clientes ou produtores que não teriam acesso a seguro se tivessem muito regionalizados, se o risco tivesse muito regionalizado. E aí o Paulo pode comentar com mais elementos, quando a gente tem grandes catástrofes em algumas regiões do país, essa capilaridade do banco e essa presença nacional, ela mostra a sua resiliência, porque em comparação com outros players do mercado que tiveram problema e de repente tiveram que sair de um negócio porque não foram resilientes para suportar as perdas de um evento catastrófico, conosco é o inverso. Então a gente tem uma dispersão muito grande e isso conta muito a nosso favor. Mas a gente tem muita responsabilidade e muito orgulho de usar essa marca com a gente. E só para complementar, acho que a Raquel trouxe com muita propriedade isso, essa dispersão e essa pulverização, ela traz um hedge natural para a carteira. E aí nos possibilita também oferecer produtos e coberturas mais aderentes para a realidade daquele produtor. Quando você tem muita concentração de risco, as seguradoras, quando fazem os seus cálculos de probabilidade de perda, nessa situação ela tem que oferecer coberturas menores, porque senão ela fica muito exposta.
e às vezes agravar muito a taxa. Então, nós somos muito competitivos e conseguimos ofertar bons produtos para o nosso cliente justamente por ter essa dispersão de risco. E no seguro rural, assim, diferente do que muitas pessoas pensam, o principal cliente não é o grande produtor rural. Uhum. O grande produtor rural, ele tem o seu hedge também natural, ele tem mais dispersão de risco na sua própria propriedade, ele diversifica a cultura, ele diversifica o próprio desenvolvimento dos talhões com as diferenças de plantio, de cultivar, de manejo. Então ele não é o produtor que precisa mais de seguro. Quem mais precisa de seguro é o pequeno e o médio produtor, e é justamente para esse público que o seguro rural ele tem se fortalecido, né? A nossa carteira é basicamente de pequenos e médios produtores que estão, da mesma forma, mais vulneráveis aos impactos do clima. É tão interessante, né? Porque a gente está num momento de ebulição e eu acho que a COP acabou sendo um catalisador disso tudo e vem à tona. É isso, é a regeneração, né? Restauração de florestas, as empresas que fazem isso e aí o interesse dos investidores. É bioeconomia, né? E palavra super ventilada aqui. As soluções baseadas na natureza. Então, como é que é esse aprendizado contínuo de vocês? Porque é realmente uma cultura que vai mudando e aí tem que mudar nos executivos da companhia, né, da BB Seguros, mas tem que chegar lá na pontinha, até nos corretores dos produtos de vocês, não, Raquel? Sim, a gente atua com uma distribuição massificada via Banco do Brasil, então a gente atua via BB Corretora, a gente não tem atuação via corretores, que é uma outra alternativa do mercado, mas eu concordo com você que essa consciência, essa cultura da necessidade de ter o seguro como mecanismo de proteção, ela precisa ser disseminada. E quando a gente vem para a COP e ouve tantas discussões interessantes sobre como a gente pode ter abordagens mais adequadas para a agricultura, por exemplo, para pegar o exemplo que você deu de agricultura regenerativa ou soluções baseadas na natureza, a gente consegue trazer isso concretamente para como que o preço do seguro pode ser diferenciado ou ter a nossa cobertura de produtividade aumentada. E aí eu vou convidar o Paulo para falar sobre os pilotos que a gente tem, tanto com a Embrapa quanto com a Produzindo Certo. Acho que você pode comentar. Essa é a grande transformação para o seguro rural. A gente falou isso muito nos debates que houveram dentro da COP. Qual que é o papel do seguro nessa transição climática e também no apoio à transformação do ambiente de produção. E aí a agricultura regenerativa, ela está no cerne dessa questão, e aí a gente precisa construir os desenhos de produto e precificação, também considerando as variáveis que a própria agricultura regenerativa considera. E conseguir, obviamente, colocar peso nessas variáveis. Nós temos 2 pilotos, Leila, assim, que a gente acredita muito. Um deles é um trabalho da Embrapa fantástico, que a gente vem acompanhando desde o início e nós somos a seguradora que mais apoia esse desenvolvimento, que é a própria transformação que a Embrapa está fazendo no zoneamento agrícola de risco climático, no ZARC. E a gente acredita, assim como as demais instituições de pesquisa com quais a gente conversa, que essa transformação no ZARC talvez seja a maior transformação que a Embrapa fez no zoneamento agrícola nos últimos 10 anos, que é trazer os níveis de manejo da propriedade para dentro do zoneamento agrícola. Então, a mudança é que ela não vai apenas dizer as janelas de plantio ideal para aquele tipo de solo e para aquela cultivar, para ter menos probabilidade de perda. Ela também vai dizer assim, ó, quem tem esse tipo de manejo de solo, olhando propriedade físico-química, e que faz rotação de cultura, e que tem cobertura de palhada, e que aplica mais massa orgânica na sua produção, ela é mais resiliente e classifica os níveis de manejo. Então a Embrapa classificou em nível de manejo 1, que não aplica nenhum tipo de boa prática que traz resiliência, nível de manejo 2, 3 e 4. E cada nível de manejo desse, ele potencializa a produção agropecuária, mas não só isso, ele torna essa produção menos sujeita à perda quando tem um evento climático. E o mais interessante desse piloto é que as seguradoras aderiram, nós estamos trabalhando nesse piloto, precificando também diferente, dando cobertura diferente, e o Ministério da Agricultura veio com viés de política agrícola e está dando um subsídio diferente para o produtor que aplica essas boas práticas. Então, para ele, a taxa do seguro sai ainda menor. E um outro projeto, aí, olhando mais só para a iniciativa privada, a gente fez uma parceria, né, Raquel, com o consórcio da Régia, que tem a Produzindo Certo como uma das empresas que ajudam nessa consultoria de aplicação de boas práticas e de agricultura regenerativa. Esse consórcio ele é um consórcio que traz várias empresas e indústrias do setor e cada uma delas contribui de alguma forma com esses fornecedores.
E nós, como seguro, a gente entrou também fazendo um trabalho de coletar os dados de agricultura regenerativa que o protocolo desse consórcio impõe e precificamos e subscrevemos as coberturas de seguro também de forma diferenciada. Então, assim, eu acho que é uma grande frente que talvez mude fortemente a forma como a gente trabalha seguro rural nas propriedades brasileiras. Nossa, é muita coisa acontecendo. Bom, Raquel, olhando para frente, né? Olhando para o horizonte, assim, se a gente pensar 2030, que é já já, né? E é um marco importante, né? Nessa questão ODS e os objetivos do Acordo de Paris e por aí vai. Para onde o BB Seguro está caminhando, né? Quais são os grandes objetivos? Que mensagem você gostaria de deixar para o setor, parceiros, sociedade, né? A respeito da missão, né? E onde o BB Seguros quer estar e em que país, sobretudo em termos de seguros e sustentabilidade daqui a alguns anos. Como uma empresa do conglomerado Banco do Brasil, a gente é muito atento a essa Agenda 2030 que você mencionou. A gente tem compromissos assumidos e que serão assumidos ao longo do tempo para encontrar de forma mais contundente com os compromissos que o próprio Banco do Brasil assume. Então, são abordagens de sustentabilidade na modelagem de produtos, são compromissos assumidos na gestão da cadeia de fornecedores, é um compromisso de diminuir a nossa pegada de carbono, é um compromisso com equidade, tem uma série de compromissos e as empresas geralmente declaram esses compromissos nos seus relatórios de sustentabilidade, então lá é possível conhecer mais no detalhe. Mas o que eu posso comentar aqui é que, olhando para esse futuro, a gente tem consciência de que esse compromisso que a gente está assumindo agora vai permitir a continuidade do nosso negócio. Então, a gente não tem outra alternativa que não a crença absoluta de que a gente precisa continuar nessa postura. É isso? Quer complementar, Paulo? Não, acho que esse é o caminho e quando a gente olha para seguro rural, esse também é o nosso posicionamento. A gente vai continuar sendo a seguradora do agronegócio e aí desenvolvendo, obviamente, produto para as diversas cadeias produtivas. A gente tem um desafio muito grande olhando para o segmento de florestas, Leila, então a gente falou também em algumas discussões aqui na COP. Nós tivemos o lançamento do primeiro produto de floresta de preservação na BB Seguros há alguns anos, então nós desenvolvemos um produto específico para áreas de mata nativa, né? Então olhando as reservas legais das propriedades rurais e também as áreas de preservação permanente. Então esse é um exemplo de produto que está muito ligado à conservação ambiental, e aí isso tem um espaço imenso quando se pensa em restauração ambiental, restauração de matas nativas, e aí esse ativo ele tem que ser preservado. E aí, numa situação de incêndio, por exemplo, a seguradora pode ajudar a recuperar essa massa verde, esse bioma. Então, esse é um exemplo específico de produto. Mas, como posicionamento, a nossa intenção é realmente mudar um pouco esse drive de uma seguradora que está ali apenas para repor perdas, mas também para uma seguradora que senta com o produtor, senta com o cliente, pessoa física ou jurídica, e ajude ele a desenhar protocolos que tragam mais resiliência e gestão de risco para a sua atividade. Então é esse drive que a gente vai procurar seguir daqui para frente e tem sido fortalecido a cada ano dentro dessas políticas sustentáveis que a Raquel trouxe. Paulo e Raquel, muito obrigada pela conversa. Excelente. Obrigada, foi um prazer. Obrigado. Prazer o meu. Obrigada a vocês também e até a próxima.